Hebreus 3,13, gostaria que você abrisse aí a palavra do Senhor nesse texto, nesse verso, que vai ser o verso para a nossa reflexão da nossa série que estamos tratando de uns aos outros. E hoje nós vamos tratar sobre esse exortai-vos uns aos outros, ou encorajai-vos, porque a palavra paracaléu, ela possibilita estas versões, né, essas traduções. Então nós vamos trabalhar nesta exortação, nesse encorajamento de uns aos outros nesta manhã. E a palavra do Senhor, ela diz lá no verso 13, pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Que a palavra do Senhor possa encontrar guarida em nossos corações e que possamos sair desta manhã exortados, encorajados a permanecer firmes na fé em Cristo Jesus. Amém? Muito bem, meus irmãos, nós vivemos em um período de tempo que para nós, cristãos, entendemos como o tempo do já e ainda não. O já nos ensina que quando somos alcançados pela graça em Cristo, nós alcançamos a verdadeira e irrevogavelmente liberdade. Isso é fato. Como diz lá em João 8,36, se pois o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. O ainda não nos ensina que somos libertos da escravidão do pecado, mas ainda não somos perfeitamente livres do pecado. Então nós vivemos nesse espaço de tempo do já e o ainda não. Aprendemos que nossa libertação do pecado ainda não é final e perfeita. Fomos alcançados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, fomos alcançados pela salvação, fomos remidos dos pecados, temos uma nova vida em Cristo, mas aprendemos que a nossa libertação do pecado ainda não é final e perfeita enquanto nós estivermos aqui. Esta libertação ela é decisiva e irrevogável, sim, mas final e perfeita, não. O pecado ainda habita dentro de nós, como diz Romanos 7, se você ler 17 e 20, você vai ver isto. O mal está presente em nós, como a palavra diz lá em Romanos 7, 21. A carne é um problema diário de nossas almas. Romanos 7, 25. Ainda não somos perfeitos, nem já obtivemos nossa coroa e recompensa, conforme Filipenses 3,12. Somos mentirosos se dissermos que não temos pecado. 1 João 1, verso 8. É neste espaço de tempo, meus irmãos, entre o já e o ainda não, que vivemos. Portanto, necessitamos uns dos outros, precisamos exortar uns aos outros, precisamos nesse espaço de tempo encorajar uns aos outros. E hoje vamos meditar nesse mandamento recíproco do encorajar ou exortar uns aos outros, de estarmos juntos nesta caminhada enquanto vivermos o já e o ainda não. E o contexto que nós não podemos fazer do verso da palavra de Deus lido, um pretexto, mas a gente precisa entender o contexto desta carta aos Hebreus. O autor não é identificado, não sabemos quem escreveu esta carta, mas entendemos aqui pela carta que este autor ele conhecia muito bem os cristãos daquela época e a situação que aqueles cristãos eles estavam vivendo, eles estavam passando. A carta aos Hebreus é uma carta direcionada a esses cristãos, judeus e gentios,
aqueles que foram alcançados pelo entendimento do Evangelho, da verdadeira salvação em Cristo. E esses destinatários que receberam esta carta, eles sofriam naquela época perseguições, eles sofriam naquela época humilhações públicas, prisão e confisco de sua propriedade. Conforme o capítulo 10, 32 e 34, você pode ver que naquele momento que aqueles cristãos viviam, eles também foram transformados em espetáculo, porque eles eram humilhados diante das pessoas que ali viviam. Portanto, viviam uma vida realmente de lutas, de provações, de perseguições. Não há um registro aqui de martírio nessa carta aos Hebreus, conforme relatado em 12:4. Porém, vemos a dinâmica desses cristãos, a dinâmica dessa igreja naquele momento, suportando bravamente as aflições, suportando bravamente as perseguições, suportando bravamente as humilhações que enfrentavam. E vemos que em certos momentos os mais fortes davam encorajamento, exortavam os mais fracos. Então a carta aos Hebreus, ela tem um desses objetivos. Entretanto, no momento em que a carta ela é escrita, aqueles cristãos estavam correndo o risco de se esfriar por conta de tanta adversidade e provações. E muitas vezes nós nos sentimos como esses cristãos. Quando nós falamos do já e o ainda não, parece que esta praia ela é muito longa até chegar à água para se refrescar. Parece que não vai chegar nunca o momento daquele refrigério. É provação em cima de provações, é problemas, é perseguições. Mas é este momento que a palavra de Deus ela nos exorta e nos encoraja a continuar na fé em Cristo Jesus. E a carta aos Hebreus também ela exalta Cristo, ela coloca a supremacia de Cristo sobre nossas vidas, ensinando que nós devemos estar realmente atentos com aquilo que nós aprendemos para seguirmos em frente. Embora muitos ainda praticassem a mutualidade, conforme o capítulo 6, o verso 10, informa, o autor desta carta sente que seus irmãos em Cristo precisavam de encorajamento, de exortação, para não desistir de se reunir como igreja, conforme o capítulo 10, 25. Então a carta de Hebreus ela nos convida à leitura dessa carta, porque ali nós vemos então realmente o trabalho do Senhor em nossas vidas. E esses irmãos, eles foram encorajados, exortados a tomarem um cuidado de não desfalecerem em sua fé. E um dos objetivos dessa carta é o encorajamento a persistir na fé uma vez alcançada em Cristo. Então, o contexto da carta de Hebreus, um dos objetivos dessa carta é o encorajamento a nós cristãos hoje, como naquela época. E aí, como nós nos tornaremos encorajadores recíprocos no dia de hoje? Vendo esta carta, vendo o que o autor escreve a esta igreja. Então, nós vamos dividir aqui em 3 passos a nossa reflexão. O primeiro passo, quando nós vamos aprender como nos tornaremos encorajadores recíprocos, nós não devemos cultivar a incredulidade em nosso coração. Este é o primeiro passo para eu me tornar um encorajador recíproco. Não cultivar a incredulidade em meu coração. O segundo passo é, para que eu possa ser esse encorajador recíproco, eu preciso guardar firme as promessas de Deus em meu coração. E o terceiro passo, para eu me tornar esse encorajador recíproco, é me esforçar em nossa jornada, é nos esforçarmos em nossa jornada. Nos tornamos encorajadores recíprocos, meus irmãos, dando o primeiro passo. Não cultivar a incredulidade em nosso coração. Então eu quero chamar a atenção de vocês ao verso 12, que diz o seguinte: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau
e descrente, que se afaste do Deus vivo. Um dos aspectos negativos que pode prejudicar o encorajamento da vida cristã é o cultivo da incredulidade em nosso coração. Então, o autor ele trabalha esse aspecto na vida daqueles cristãos. E como cristãos, corremos o risco, sim, de cultivar esta incredulidade. Diante das adversidades, diante das provações, diante de tudo que nós passamos, nós podemos cultivar em nosso coração a incredulidade. E no capítulo 2 dessa carta, nós lemos ali no verso 1 o seguinte: por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Esses cristãos daquela época ouviram a palavra de Deus que foi pregada a eles. Eles entenderam que Cristo era o Salvador. Por esta razão, importa que nós apeguemos com mais firmeza a esta verdade. Eles deveriam se apegar a esta verdade pregada a eles. Interessante, meus irmãos, que nós podemos cultivar realmente em nosso coração a incredulidade. E nós estamos no mês de comemoração da Reforma Protestante, e nós temos ali os 5 solas, que são os principais pontos de oposição que a teologia reformada compilou contra aqueles que pregavam o evangelho que não era o evangelho de Cristo. E ali nós temos o sola escritura, que diz somente as escrituras vão me orientar e vão me ajudar e vão me alimentar sobre esse Deus maravilhoso. Solos Cristo, somente Cristo é o nosso Salvador. Ele foi o sacrifício por nós na cruz. Ele derramou o seu sangue na cruz por nós. Sola gratia, somente pela graça você é salvo. Não é pelas suas obras, não é pelo que você faz de bom, mas somente a graça de Cristo converte. O Espírito Santo, então, converte o nosso ser, nos dá a salvação através da graça dispensada pelo amor de Cristo, pelo amor de Deus por nós. Sola fide, só a fé. Somente pela fé nós cremos que nós vamos herdar o céu, que nós vamos viver um dia com Cristo eternamente, que tudo isso vai passar, que para nós, enquanto demora muito esse já e o ainda não, para o Senhor está próximo, logo imediato, logo estaremos com o Senhor, na presença de Deus. E somente pela fé nós cremos nisso, e precisamos revigorar essa nossa fé. Não deixar que as coisas do mundo, que as coisas das artimanhas de Satanás possam desvencilhar o nosso olhar dessa fé em Cristo Jesus. Nós temos só lhe deu glória, somente a Deus toda a glória. Somente ao Senhor nós devemos dar a honra, a glória, cultuar o nome dEle. Muito bem, meus irmãos, nossa teologia é saudável. Porém, muitas vezes, dizemos que precisamos de mais alguma coisa. É aí que começamos a lançar a raiz da incredulidade, onde não basta somente crer em tudo isso, mas precisamos de mais alguma coisa. Não basta apenas crer que Cristo é o Salvador, precisa de mais alguma coisa. Eu preciso ver, sentir para crer mais, e eu começo a colocar coisas e obstáculos enraizando em meu coração esta incredulidade. E o verso 12, ele nos convida, assim como cristãos daquela época, e eu quero parafrasear este verso 12, a ênfase é: meus irmãos em Cristo, cuidado se vocês não atentarem ao que vocês aprenderam desde o princípio, a incredulidade começará a formar um ninho em seus corações. Cuidado.
Atentem o que vocês estão fazendo, para que vocês não possam formar em seus corações um ninho da incredulidade. E, meus irmãos, e assim nós olhamos para este convite e sabemos que um cristão pode esmurecer em sua fé. Sim, é possível o desânimo tomar conta dos nossos corações, diante dos problemas, das perseguições. Um pouquinho só disso pode fazer com que nós desanimemos. Sim, é possível nos afastar da comunidade da igreja. Sim, é possível pensar que eu sozinho sou igreja. E hoje vivemos isso. Relativizamos muito isso. Igreja, não importa, eu não quero estar junto com os meus irmãos. O basta eu ligar a minha internet, a minha televisão no domingo, vou assistir um culto em casa, eu sozinho, eu e Deus. Afinal, eu sou igreja. E aí nós começamos a relativizar esta comunhão. E não é isso. E nós falamos aqui sempre que nós não concordamos com esse tipo de culto virtual. Para nós, nada substitui o culto presencial. A comunhão minha com o meu irmão, o olho no olho, o abraço, o aconchego, a força de encorajarmos e exortarmos uns aos outros pela pregação da palavra e também mutuamente. Sim, é possível ser autônomo achando que o culto presencial é algo relativo nos dias atuais. Precisamos aprender a remir nosso tempo, como diz Efésios 5, 16, 17. Porque os dias são maus. Interessante, meus irmãos, que esta carta nos propõe a olhar a nossa história. E quando eu digo nossa história, meus irmãos, nós estamos dizendo e nos referindo aqui à história do cristianismo. Se você voltar aqui no texto, ali no verso 7 até o verso 11, nós observamos, não vamos ler esse texto, mas nós observamos que o autor, inspirado por Deus, convida aqueles cristãos a nós, e a nós hoje também, a olhar para a nossa história. Só no verso 8, que diz assim: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião do dia da tentação no deserto. O autor, então, ele chama a atenção desses cristãos e chama a mim hoje também e a você para olhar o nosso passado. Como Mateus disse na oração de gratidão, olhando esse texto, eu lembrei do passado daqueles que me encorajaram, daqueles que estiveram comigo. É esse olhar dessa história que a palavra do Senhor nos convida. Interessante, meus irmãos, que quando nós entramos na escola e faz parte do nosso currículo escolar, estudar história. E ali naquele estudo da história, nós aprendemos datas, nós aprendemos nomes, somos obrigados a decorar muitas vezes datas e nomes, para que nós possamos entender a construção da nossa sociedade. Somos convidados a olhar para o passado até decorar datas e nomes. E o objetivo deste currículo escolar, meus irmãos, é nos preparar para um futuro promissor. Porque nós devemos ter o cuidado de não cometer os mesmos erros que houve no passado, mas devemos focarmos no que foi promissor e melhorar ainda mais. Voltamos ao texto que estamos vendo aqui. É isso que a palavra de Deus propõe. Ela convida a mim e a você a olhar a história e ver que, desde o princípio, Deus cuida de seu povo, derramou a sua graça, acompanhando com a sua justiça. E vemos que no passado houveram homens e mulheres que andaram nos caminhos de Deus. E nós vimos aqueles que não confiaram em Deus e seguiram seu próprio coração, criando assim um coração incrédulo, com um resultado final trágico. A história de Gênesis nos apresenta esta queda do homem, que estavam na presença de Deus e desejaram então alimentar o seu coração, colocando ali, permitindo ali que o ninho da incredulidade formassem em seus corações. E nós hoje, quanto mais hoje que nós vivemos esse cristianismo e nós muitas vezes permitimos
que as coisas aconteçam, para que essa incredulidade ela se forme em meu coração. A palavra de Deus, meus irmãos, nos revela que nosso coração é mau e, por ser mau, corre o risco de produzir incredulidade. Marcos 7, 21, 22, diz assim: porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho e a falta de juízo. É contra esta atitude que a palavra de Deus e que a carta dos Hebreus encoraja a termos cuidado de não cultivarmos a incredulidade em nosso coração, mas, pelo contrário, nos ajuda a nos animar mutuamente. Nos ajuda a encorajar mutuamente. Quando eu estou desanimado, quando eu estou muito focado em querer estar com os meus irmãos, por algum desânimo ou por algum pretexto que até mesmo eu construí, porque esse ninho quem está formando sou eu. E quando chega um irmão do meu lado e percebe isso, ele me encoraja: não, vamos lá, estou junto com você. E o encorajar, meus irmãos, não é você vai, você consegue. Não é igual o coach, né? O coach fala: você consegue, vai, você é firme, você consegue. Não é igual o coach. Nesse encorajar, eu falo assim: olha, eu estou junto com você e nós vamos juntos nessa caminhada. Eu te abraço, escora em mim se você não está conseguindo caminhar. Porque eu sei que lá na frente você também vai fazer a mesma coisa por mim. Porque essa nossa ajuda mútua, esse nosso encorajamento mútuo, mostra quem é Cristo em nossas vidas. Um Cristo que não prega o egoísmo, que não prega a individualidade, mas prega a reciprocidade. E o Senhor, Ele espera isso de nós, meus irmãos. Até onde nós estamos caminhando com Cristo. Até onde o nosso cristianismo está sendo mostrado e vivido para aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Então, meus irmãos, o aspecto negativo de não encorajarmos uns aos outros é nos levar à incredulidade e nos tornar egoístas espirituais. Eu acho que para mim está bom assim, cada um no seu quadrado. Mas não é isso que a palavra nos ensina. Então, quando nós queremos aprender esse encorajamento, precisamos entender que o nosso ministério, que a nossa responsabilidade é entender isso, de tomar o cuidado de não criarmos em nosso coração ninhos da incredulidade. Nos tornaremos encorajadores recíprocos, dando o segundo passo, meus irmãos. Se guardarmos firmes as promessas de Deus. Verso 14, diz assim: porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Um aspecto positivo da vida cristã: nos tornamos participantes da natureza divina. Não é algo criado por nossas próprias forças. A natureza divina que em nós habita, uma vez salvos em Cristo Jesus, torna perceptível as nossas ações. Nós passamos a mudar de conduta, nós passamos a mudar de relacionamento, passamos a ter um relacionamento saudável. Por isso, meus irmãos, é necessário e exaustivamente examinar cuidadosamente as Escrituras, a fim de podermos manter firmes e constantes em nossa caminhada cristã. Esta exortação e este encorajamento, meus irmãos, ele não vai dar certo se você ficar excluso da palavra de Deus, se você não depender da palavra de Deus. Ela
é a nossa aliada. Ela é o nosso caminho. É ela que nos sustenta. É ela que nos capacita. É ela que nos dirige. Por isso é necessário nós estarmos lendo, estudando, em comunhão nos grupos pequenos, nos pequenos grupos, como assim seja, a estudar esta palavra, a incentivar e encorajarmos uns aos outros. Nossa jornada de encorajamento nos propõe sempre olhar as Escrituras, olhando o resultado daqueles que imitaram a Cristo. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Hebreus 6, 11, 12. Olhando a supremacia de Cristo, e assim como ele também nos encorajou e nos exortou. E lá em João 16, 33, ele diz assim: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. E quando nós temos esta riqueza, esse entendimento da palavra de Deus, no nosso crescimento, no nosso entendimento, nós passamos a entender o que é este encorajar, o que é este exortar. Este verso nos ensina que nós não perseveramos para reter a salvação, mas para provar que somos genuinamente salvos. A fé é a raiz da salvação, a perseverança é o seu fruto. Ou seja, quem é de Cristo são aqueles que pela firmeza da fé provam que realmente pertencem a Ele. Somos encorajados a persistir na fé e devemos encorajar mutuamente uns aos outros. Terceiro passo. Nos tornaremos encorajadores, às vezes dá um trava-língua na gente, né? Toma água aqui. Encorajadores recíprocos, quando nos aperfeiçoarmos em nossa jornada. A nossa caminhada entre o já e o ainda não. Esta jornada que nós estamos aqui caminhando, somos peregrinos. E durante essa caminhada, meus irmãos, nós precisamos aperfeiçoar o nosso entendimento da palavra de Deus. E encontramos neste verso 3, verso 13, que diz assim: pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O aperfeiçoamento aqui é a mútua exortação, especialmente nos momentos de dificuldade e sofrimento. Eu estou passando por isso nesse momento. A minha gata, a minha amada, aquela mulher ativa, que está comigo todos os dias, todos os momentos. Hoje ela está passando o perrengue, como diz baiano. Mas nós entendemos que Deus está no controle, que Deus está no cuidado. E quando essa minha esposa, ela olha para mim e fala: amor, fica tranquilo, Deus está no controle, até aqui Deus está nos ajudando. Então faça as suas coisas, ore por mim. Tá bom, meu amor. Eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. E eu vou orar por você como eu tenho orado todos os dias. Eu e você, a gente precisa tomar uns puxãozinhos de orelha só, porque eu e você somos iguaizinhos. O nosso motor, uma vela falha, não, tá bem, é só empurrar que pega no tranco. Vai chegar na hora X da questão. Nós vemos aí Deus agindo de maneira tão maravilhosa em nossas vidas, nos encorajando a manter a nossa fé nele, sabendo que ele está no controle de toda e qualquer situação. Esses cristãos de Hebreus
viveram tempos difíceis, perseguição, humilhação, pegaram todos os seus bens, porque eles não queriam voltar para o judaísmo, e o judaísmo estava falando, não, esse caminho que vocês estão não precisa, vem, vocês creem em Cristo, ótimo, vem aqui para o judaísmo, aqui, vem para esse outro ensinamento, que está tudo certo, tudo igual. E por conta disso eles eram perseguidos. O aperfeiçoamento nessa jornada é a prática da insistência uns com os outros, cada dia, a não renunciar Cristo por um outro ensinamento que não pode lidar de forma eficaz com o pecado. Esta ajuda mútua, esse exortar, esse encorajar, deve continuar até o tempo que se chama hoje, como diz o verso. Ou seja, enquanto durar esse tempo em que a mensagem da salvação estiver sendo pregada, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da exortação. Hoje é o dia do encorajamento. Enquanto for hoje, devemos nos encorajar. Pregar esse Deus que transformou a minha vida, que transformou a sua vida, que transformou a vida dessa igreja. Para nós, em todo o tempo, no tempo que se chama hoje, pregar essa palavra com firmeza, com ousadia. Precisamos, meus irmãos, consolar, animar, exortar, encorajar. Todas essas palavras, elas saem da palavra paracaléu. O Espírito Santo de Deus habita em nós para nos encorajar em nossa vida cristã. E isso é algo maravilhoso quando herdamos a salvação em Cristo Jesus. E quando Jesus nos deixou o Espírito Santo Consolador, é para que possamos ser encorajados a nos manter firmes nas promessas de Deus. Aí, meus irmãos, começamos então a reverberar as mesmas ações através da nossa comunhão. Aquilo que o Espírito Santo ele faz na minha vida, me encorajando, automaticamente é reverberado na minha comunhão contigo. E conseguimos encorajar uns aos outros em obediência à palavra de Deus. E isto é maravilhoso. Meus irmãos, encorajar uns aos outros é o ato de mostrarem em quem confiamos. Eu confio nesse Deus porque Ele fala que está comigo todos os dias, por onde quer que eu andar. Eu confio nesse Senhor que me consola nos momentos de tristeza, que acalenta o meu coração. E quando eu olho a comunidade, eu olho os meus irmãos, eu olho para o olho de cada um, eu sinto esse amor recíproco. Eu sinto isso que o Espírito Santo faz na vida de vocês, para que nós possamos juntos caminhar, e eu não possa tornar os meus joelhos trópicos, para que eu possa tropeçar e cair. A carta aos Hebreus me ensina que este amor a Cristo Jesus, e esta supremacia de Cristo Jesus na minha vida, ela é única, e ela é o caminho único que me faz ser um cristão verdadeiro. Encorajar e exortar, meus irmãos, uns aos outros, é potencializar a esperança em Deus. Quando eu encorajo você, e você me encoraje, nós estamos potencializando a esperança em um Deus vivo, em um Deus maravilhoso, uma esperança que nos faz esperar a volta de Cristo, onde nós, como igreja, entraremos como em bando, como diz o pastor Márcio, seremos glorificados, nosso corpo será transformado. Meus irmãos, encorajar é demonstrar a nossa comunhão em Deus,
porque somente Ele me ensina a amar como deve ser a pessoa, deve ser amada. Somente Ele me ensina que não é o meu egoísmo, que não é o que eu desejo fazer que vai fazer mudar a situação daquele que está precisando, mas é o amor do Senhor que habita em mim, que me faz fortalecer em reverberar este amor para com o meu irmão. Ela demonstra esta comunhão, esse encorajar. Esse encorajar é demonstrar que somos vivificados todos os dias em Cristo. Como o Marcos falou hoje, você conversou com seu irmão hoje, pediu para orar, pedir perdão, porque pecamos todos os dias. E quando nós estamos juntos na mesma conexão, quando nós estamos no mesmo entendimento, quando nós estamos na mesma motivação, a luz de Cristo, ela resplandece nesse local e nas nossas vidas. Passamos a ser diferente de como o mundo é, onde se prega mais o egoísmo, mais a centralidade no ego, do que você realmente se dar, se doar. Encorajar é demonstrar que somos este povo, meus irmãos, de Deus, remidos pelo sangue de Cristo. E desde a eternidade, Deus preparou este povo, onde hoje nós fazemos parte. Desde a eternidade, o Senhor decretou, o Senhor derramou da sua graça, o Senhor cumpriu de suas promessas. E hoje nós fazemos parte deste povo peregrino. Somos o povo peregrino de Deus, que tem como responsabilidade cuidar uns dos outros, exortar, encorajar. E estamos, neste momento, adorando juntos este Deus que nos ensina todas estas coisas. Meus irmãos, que nós possamos colocar esse entendimento do encorajamento em nossas vidas. E o pecado, quando ele começa a formar o seu lugarzinho no nosso coração, ele desvia a nossa atenção da palavra de Deus. Ele não nos permite olhar para o princípio de todas as coisas. Ele não permite olharmos para o sacrifício de Cristo na cruz. Ele não permite olhar para a igreja que foi perseguida, para os mártires da fé. O pecado, ele é de uma maneira tão intensa quando nós não olhamos e tomamos o cuidado, que ele nos afasta desta comunhão minha contigo. Nós somos a igreja de Cristo. A palavra de Deus diz que nós somos um em Cristo. Precisamos nos encorajar. Mesmo quando nós estamos passando por momentos difíceis. Muitas vezes uma palavra de coragem naquele momento, geralmente, ela causa um impacto maravilhoso. Vamos passar por diversas tribulações. Vamos passar por muitos perrengues na vida, como diz o baiano. Mas o Senhor é conosco. O autor de Hebreus, ele escreve esta carta entendendo que aqueles cristãos precisavam de uma revigoração, revigorar suas forças naquele momento, para não permitir que o desânimo tomasse conta de suas vidas. Meus irmãos, que possamos ser edificados pela palavra de Deus, que possamos sair daqui revigorados com esta palavra, a encorajar e ser encorajado. Isto é algo que a palavra do Senhor nos ensina, a reciprocidade, o amor, amar uns aos outros, exortar uns aos outros, carregar as cargas uns dos outros. O encorajar faz parte dessa nossa vida cristã. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, porque a Tua palavra é maravilhosa e obrigado porque é ela que me encoraja a estar aqui. Ainda, Senhor, que um pecador que comete, Senhor, falha todos os dias diante do Senhor. Ainda, Pai, que eu não tenha feito a lição de casa como o Senhor me ensina. Eu te peço perdão, Pai.
porque eu quero ser revigorado, Pai, a poder revigorar aqueles que precisam. Eu tenho que estar pronto para isso, Pai, e a Tua palavra me revigora, a Tua palavra ela me encoraja, a Tua palavra ela me exorta, Pai. E que eu possa, Senhor, com a ajuda do Teu Espírito, reverberar estas ações na minha vida, a fim de que esta igreja, esta comunidade, esta igreja batista aqui no centro, Pai, seja uma igreja que possa, Senhor, verdadeiramente colocar em prática o que está escrito na Tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós e o nosso coração é mau, o nosso coração, Pai, dele procede tantas coisas ruins. Mas, ó Senhor, o Teu Espírito nos ajuda, Senhor, a olhar para a cruz. Porque somente olhando para a cruz conseguiremos chegar naquele dia onde nós seremos buscados, Senhor, pelo Teu Filho, onde Jesus Cristo voltará, buscará a sua igreja, e nós um dia estaremos juntos glorificando o Teu nome eternamente, porque não teremos mais tristezas, não haverá mais choros, lágrimas, não haverá mais, Senhor, problemas, e nós vamos exaltar o Teu nome, porque o Seu nome é sobre todo o nome. Em nome de Jesus, amém.